Nem sempre o personagem que gostaríamos que fosse o mais poderoso ou a mais poderosa ficção poderia ter a capacidade de derrotar o universo ou todo o universo em si, ainda mais se esse universo for um universo de SCP. E no vídeo de hoje é justamente isso, cara. A Fahrenheit Augusta Aurora contra todo o universo de SCP. Quem vence essa batalha mortal? Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, temos mais uma batalha mortal e esse duelo está longe de ser fácil. Para falar a verdade, o universo de Umineko e SCP são os universos mais poderosos da ficção, ao lado de alguns outros. Mas para definir quem é o mais poderoso e quem venceria, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Vamos falar então por partes e tudo que eu for falar aqui sobre a Fahrenheit, o Umineko, o universo de SCP, eu já trouxe vídeos aqui no canal falando sobre esses personagens, o universo em si também. E se você quiser mais informações sobre, dá uma olhada aqui no canal que você vai encontrar muitas informações sobre a Fahrenheit e SCPs também. Lembrando que esse aqui é o primeiro vídeo de 2023, então muito obrigado a todo mundo que acompanhou nosso canal aí ano passado. Um feliz ano novo também. E vamos aí que tem muita coisa pra gente conversar, pra gente falar sobre os personagens que a gente mais gosta, né? E também pra isso, pra começar bem esse ano, quero contar com você, a sua inscrição aqui no canal. Então se inscreve aí, deixa aquele like, porque esse ano vamos ter muitas batalhas, muitos duelos, outros vídeos também. Uma enorme honra pra mim ter você aqui. Fahrenheit. Eu já venho falando aqui pra vocês há algum tempo aqui no canal, que na minha opinião, a Fahrenheit, ela é a personagem de animes e mangás também, né, mais poderosa da ficção. A sua forma de Toyona Hashiro, ou conhecido como a bruxa de teatro, né, onde ela controla tudo. Se formos então olharmos rapidamente a cosmologia de Umineko, que inclusive eu já trouxe aqui no canal também explicando a cosmologia e hierarquia do universo Umineko, só dá uma olhada aqui no canal, tá, dá uma pesquisada. O universo Umineko contém então pilhas de camadas sobre camadas, né, um reino então tecnicamente então infinito em comparação a todos os outros universos. O nível de existência determina então que a lógica de cada reino existente em Umineko. Por exemplo, a Fahrenheit, ela é uma mestre do jogo, o que significa que ela percebe o mundo das bruxas que ocorre no Meta Room, como o próprio tabuleiro xadrez, que ela pode controlar. Outro exemplo, a Angel também. A Angel, ela foi ensinada pela Fahrenheit sobre a existência da morte fora do tabuleiro, e você não tem o controle vivendo então como pode ser, né, como livre-arbítrio, não, mas como você perde o senso de que você fez em primeiro lugar, então você morreu. Um bom exemplo disso, de como a Fahrenheit explica isso, né, é se a Marie parar de brincar com um brinquedo, a sua existência não é esclarecida, o que significa que ela não é mais uma jogadora dentro do jogo, né, em si. E a Fahrenheit, como ela está então em outro patamar, ela é imune a isso. A história de Umineko, ela é bem vasta, tá? E como muitas das interpretações que cada um irá ter, mas de acordo com a história, fica claro que também uma ideia é o seguinte: a Fahrenheit conta a Angel sobre o plano de Barry para poder reviver a Beatriz. No entanto, a Angel comenta sobre usar a verdade vermelha para poder negar isso. Agora, o que são as verdades, né? Bom, simples. Existem três tipos de verdades. As verdades são basicamente o sistema funcional, no qual as coisas são incumbidas, como por exemplo o nome já diz, né? Funciona de acordo com a sua vontade e como você acha melhor. E se a verdade ordenar que você diga ou faça algo, dependendo dessa verdade, você pode então fazer com que isso possa acontecer. Basicamente um fato, né? Suas regras essencialmente estabelecem limites ou complementam ou compelem também, né, os usuários de tabuleiro de xadrez a uma ação. Por exemplo, a verdade azul, ela é usada para poder apresentar uma possibilidade de combater a lógica do lado da bruxa, embora também possa ser então usada contra humanos. Essa declaração também são geralmente consideradas então verdadeiras, a menos que sejam então contrariadas por uma verdade vermelha ou dourada. A verdade azul geralmente assume a forma de uma teoria para combater o oponente e requer que a verdade vermelha seja então combatida. Pode ser usado também por humanos e bruxas também. A verdade vermelha, a mais usada, tá? Ela é um fato inegável que deve ser então seguido, mesmo sem então qualquer evidência ou prova que possa apoiá-lo. No entanto, pode haver várias interpretações da verdade vermelha, na tentativa de falar informações falsas ou contraditórias por meio de verdade vermelha. Faz com que o próprio usuário se engaje com essa própria verdade. Isso só pode então ser usado por bruxas ou inquisitores. Verdade dourada, essa é uma verdade misteriosa que só pode ser usada por pessoa que realmente entenda da natureza do próprio tabuleiro do jogo. Dependendo então da situação e da forma também, ela pode então ser a mais fraca ou a mais forte que a verdade vermelha. A Angel, ela explica que isso como uma verdade construída pela própria crença que é reconhecida por várias pessoas, o que significa que pode até mesmo ter
proteção contra a verdade vermelha. Pode ser usado então por qualquer personagem que entenda o próprio tabuleiro. Eu falei que existem 3 verdades, não é verdade? Então, né? Mas na verdade existe uma outra verdade que é pouco utilizada e que também é a verdade que menos que eu vou usar como relevância aqui, tá? Com menos importância aqui, que é a verdade roxa, tá? O tabuleiro também xadrez não pode morrer a menos que algum tipo de contradição seja então feito. O tabuleiro xadrez é como uma história contada pelo que acontece no jogo. Os movimentos em si, né? As próprias peças são personagens e os movimentos e as ações são os próprios enredo principal. A Fahrenheit, ela é respeitada entre as bruxas por ser tão poderosa que elas não ousam fazer perguntas a ela. A Angel ainda então pergunta se ela pode abrir a caixa à vontade, o que mostra o respeito e a segurança da própria Fahrenheit. E ela até mesmo conseguiu outra forma dela em outro mundo, tendo então conhecimento de quase tudo e puxou a Angel de volta para o mundo deles. A Fahrenheit, ela vê a Lambert Delta, que é uma bruxa voyage, né, como uma própria gata, e já os seus Overlord Cats costumavam ser as suas próprias bruxas, que por sinal, Overlord Cats também são basicamente tipo de entidades também que estão dentro de um jogo também de superioridade bem acima das Voyages. Até mesmo a Beryl mostra sua gratidão e respeito na presença da própria Fahrenheit, embora realmente porque ela não faz questão. O conhecimento da Fahrenheit e o poder dela então supera a maioria dessas coisas, tá? O poder dela é tão absurdo que ela não sabe mais quem ela é. Para ela, as bruxas são coisas pequenas. Ela excede em muito o poder delas. Como a Baxter afirmou que qualquer coisa aplicada a ela é 1000 vezes para a Fahrenheit. E seu livro da Cidade dos Livros, que escreve o roteiro, a história, lógica, jogos e a coisa mais alta da realidade. E para quem já acompanha aqui o canal, já tá ligado que o auge da Fahrenheit, o seu verdadeiro poder, né, é que quando ela se torna o próprio The Creator, ela se torna então literalmente o criador ou a criadora, sem limites, sem senso de identidade, um ser infinito de zero absoluto, o famoso entre aspas onipotente, onipresente e onisciente. O que faz então a Fahrenheit não ficar nessa forma ou o auge do The Creator, né, é porque se ela ficar nesse estado, ela realmente deixaria de ser ela mesma. Pense então num próprio teatro. Nesse palco há uma peça a ser apresentada, onde vários atores irão então interpretar seus personagens. Cada um deles tem os seus papéis relevantes na história, mas o principal de tudo é quem comanda, quem escreve, quem dirige e quem cria a peça de teatro para a apresentação. E adivinha? Sim, a Fahrenheit, ela fica por trás das cortinas, controlando tudo, e ela é a própria diretora de tudo. Ela literalmente fica na plateia, coordenando tudo como se fosse um espectador. Partindo então para o universo de SCP, como explicar o universo de SCP? Eu sei que é muito, mas muito difícil, mas afinal são muitas informações e complexidades, então meio que eu vou explorar mais o universo de SCP quando eu fizer o vídeo completo sobre a cosmologia de SCP. Mas nesse vídeo aqui de hoje, eu vou dar uma pincelada para vocês sobre o universo de SCP. Universo Anti-Prime. O universo, ele é estabelecido então por 2 ordens, digamos assim, né? A lei da física e também da matemática, tanto quanto próprios números infinitos e existentes e números inexistentes. A matemática é algo bem importante para o universo SCP, pois é então um dos estabilizadores do próprio universo. E quando o número ele sai da sua hierarquia existência para inexistente, o mundo sofre então consequências. Assim como mostrado na scan para vocês que vocês estão vendo aí agora, o que seria um SCP-Y? Bom, ele é algo composto por esses universos inexistentes, precisando então se alimentar de números existentes, o que mostra que ele é possivelmente um ser vivo. Ele é inexistente, afinal ele é também composto por números inexistentes. Temos também um microverso. O microverso ele funciona como uma dimensão finita de bolso. Portanto, é também o universo SCP, contém também reinos budistas, uma quantidade imensurável de reinos budistas, a qual são todos da sexta dimensão. Temos também o universo também. Os universos então são infinitos, havendo então planos metafísicos, existindo então infinitos universos. Isso também inclui também todo o universo da Fundação, é patafísico. O universo SCP ainda também contém infinitas linhas do tempo. Os universos ainda também contêm uma hierarquia fractal, infinito de espaço e tempo, a massa e energia, existindo então infinitos e muitos mundos dentro dele. Esse espaço e tempo tem então tantos níveis inferiores e superiores, todos eles sendo então conceituais. Esse nível também tem planos físicos,
espirituais, conceituais e mentais. Ele também acaba contendo também infinitas possibilidades e o tempo também ele acaba sendo também infinito, podendo também estender mais e mais. Até mesmo o próprio nome, né, chamado de teoria do mundo, e tudo isso também sendo um universo simples. As dimensões que se estendem também ao Aleph 1, ao infinito. A cada dimensão então transcende ao ponto de ser abaixo como ficção. Cada universo se transcende então ao ponto de ver a outra coisa como apenas ficção. O SCP Mitos ainda também contém outros, também todos os conceitos, incluindo também o verdadeiro platonismo, que é muito poderoso também, muito importante também. As moléculas, átomos e os quarks do universo também contêm incontáveis espaços e setores, além de também pelo menos 8 dimensões superiores. O multiverso SCP se cria incontáveis universos a cada instante, pois cada evento acaba gerando um, e também o multiverso contém também quanto infinitos objetos negativos, tanto quanto infinitas dimensões negativas, infinitos espaços e tempo negativos e infinitos ciclos de vida pós-vida negativos. Em SCP ainda também contém reinos que também, para dar uma bela resumida, tá? Eu vou citar alguns deles. O reino da morte, né, de cada morte, onde eles estão entre o meio termo para a parte inferior e superior da própria árvore do conhecimento, aí separando ela então as partes inferiores e a do próprio metaverso para baixo. Ela também existe e também se estende a diversos reinos da morte, que mesmo que seja então a sua extensão, estão igualados e também existem em muitos reinos. Agora, essa é uma pincelada sobre o universo de SCP. Eu vou abordar isso mais quando eu for falar sobre a cosmologia. Mas o mais importante é SCPs mais poderosos. A Fahrenheit poderia vencer todo o universo SCP? Olha, essa é uma pergunta bem inconveniente. Afinal, existem infinitos SCPs, desde então o mais fraco até mesmo o mais forte. E é lógico que os SCPs mais fracos e inofensivos, né, digamos assim, a Fahrenheit venceria. Mas isso não é justo, não é verdade? Óbvio que não. Para ficarmos então de pé de igualdade, para ficar mais justo, né, eu vou citar então os SCPs mais poderosos e os mais indicados, que seria então para esse combate. O SCP-2747. Ela pode então existir em toda e também qualquer narrativa do multiverso e eventualmente até mesmo acima da narrativa principal da fundação. SCP-1915, ramo chinês. Um SCP que foi então declarado ser mais poderoso que o próprio Rei Escarlate e derrotou também deuses primordiais da Terra, como SCP-343, e os deuses supremos também. Ele destruiu também a árvore do conhecimento. Robert Bumaru, ramo chinês, ele foi capaz de derrotar e também selar o Rei Escarlate. Abadas, a unidade, eles são praticamente Yaldabaoth e McHane no ramo chinês e são extremamente poderosos. SCP-2165, ele quase então destruiu o ramo chinês, mas acabou então sendo morto por Abyss, a meta-normalidade. McHane, Mac Nakahama, ramo chinês, ele é praticamente onipresente e onisciente, e ela também foi capaz de reiniciar o ramo chinês também com a ajuda do próprio SCP-3812. Constant, ou SCP-173. Conster é um aspecto do próprio Abyss e é muito poderoso. Ele também foi capaz de sobreviver à quase destruição do ramo chinês pelo próprio SCP-2165. O Abyss, né, ou a meta-normalidade que eu citei agora há pouco, esse também é outra entidade super poderosa, que também tem um poder capaz de destruir o ramo chinês inteirinho. SCP-2758 do ramo chinês. No resumo geral, ele seria então o cara que é capaz de fazer a ficção funcionar. SCP-3812, você já conhece bem aqui, né, no canal, transcende tudo e qualquer outra coisa. O administrador é a própria ideia da fundação, que também inclui após a ascensão de Calvin Desmond, que afirmou ser capaz então de eliminar todas as coisas, as anomalias do próprio multiverso, e também inclui também a lança do Descretente e a espada do próprio Lúcifer. SCP-001, o Rei Escarlate, que é a maior ameaça da árvore do conhecimento, que pode então destruir toda a criação. Mortos irmãos, os 3 irmãos são conhecidos como Small Death, o mais jovem e o mais fraco, mas ainda também mais forte do que os outros deuses anciões abaixo. O Grande Morte, que é o meio-irmão dentro do trio. A Toda Morte, que pode então lutar contra o próprio Rei Escarlate. Eles então causaram então um evento do SCP-2935, que matou um Rei Escarlate alternativo enfraquecido. SCP-001, banco de dados. SCP-4010, Madeline Salier. The Overvoid Lurker, o banco de dados que atua como os escritores, como sendo então uma civilização superior. Eles são então uma pilha infinita de autores. O SCP-4010 pode mudar o canhão para poder controlar o próprio enredo. O poder do enredo de SCP-4010 é tão forte que até mesmo o banco de dados pode consertá-lo. The Overvoid Lurker é apenas uma tela de história. SCP-001, o registro,
Isso faz com que o próprio Mary Nakahama ascender-se ao domínio acima de todo poderoso, vê o próprio verso do SCP como uma própria ficção. Existe também fora das narrativas inferiores. Mary Nakahama permanecerá então digitando por toda a sua eternidade, vivendo então o seu próprio desejo como um próprio Deus. O Todo-Poderoso, esse então está na topo, né, da lista da narrativa principal, né? Transcende então deuses anciões superiores, criou tudo fora da criação, sempre esteve lá e nunca esteve lá também. Estará para sempre em todos os lugares e permanecerá através da própria realidade. Deuses ancestrais superiores, eles são então considerados os segundos da hierarquia da narrativa principal, apesar de tanto poder, né? Até mesmo o momento que nunca chegamos a conhecer nada além da própria imensidão vasta do seu imenso poder. Aquele que fez a luz e aquele que faz as trevas, o ser transcendente de Scarlet the King e The Brothers Death. A luta entre aquele que fez a luz e aquele que fez as trevas criou então a morte dos irmãos, os dois existentes fora das narrativas inferiores e acima da própria árvore. SCP-3493. A boca, esse ser, ele é mostrado então como sendo então uma série de buracos negros hiper grandes, e eles levam então a buracos muito além da criação. Eles então levam então o domínio dos deuses anciões superiores. Existem muitos e muitos outros SCPs poderosos que eu nem citei aqui, inclusive o domínio do próprio universo Prime, e muitos acham que só porque o universo SCP contém personagens poderosos e apelões, eles seriam então os mais poderosos da ficção. Eu particularmente não penso assim, tá? Para falar a verdade, eu não acredito que o universo SCP seja o universo mais poderoso da ficção. Pelo contrário, está entre os mais poderosos da ficção. Talvez aí no top 4 ou top 3, tá? E muito menos o Maníaco, também não é o mais poderoso da ficção. Está longe disso. Mas a comparação com esses dois personagens, com esses dois universos, para falar a verdade, né? Logo começa. E como a Fahrenheit já é uma escritora, né, com a capacidade de manipular narrativas, no universo SCP também existe personagens, vários outros personagens que podem manipular narrativas, transcender ou destruir ela, as coisas ficarão bem difíceis para ela. Como exemplo, vamos lá, se pegarmos então a proposta de Swan, o SCP-001, né, se você parar para analisar essa proposta, somos exatamente nós. Nós somos a proposta de Swan. A Fahrenheit, Augusta Aurora, ela é apenas uma ficção para nós. Afinal, ela não deixa de ser uma personagem, correto? Então, na prática, a proposta de Swan poderia então apagá-la completamente na hora que ele, ou que nós, né, quiséssemos, mesmo que ela estando em seu auge. E se isso que eu estou citando aqui é só uma proposta do Swan do SCP-001, porque existem muitos outros SCPs que podem então fazer a mesma coisa ou até mesmo pior que a Fahrenheit. Por exemplo, transformar ela em apenas uma marionete de qualquer SCP. Um dos mais poderosos SCP, tá? Se não for o mais poderoso, é o próprio The Absence, que acabaria completamente com a Fahrenheit, ou mesmo o próprio SCP-3812, que eu já comentei, que eu já argumentei também, né, para vocês sobre quem venceria. O SCP-3812 transcenderia a Fahrenheit infinitivamente. Mas é real, quem vence mesmo? Uma coisa que eu aprendi e muito em discussões de personagens, principalmente quando envolve o universo, né, de personagens por completo, é que cada um vai ter a sua preferência e também vai acreditar que o seu universo preferido seja então maior e mais poderoso. Mas não dá pra negar que o universo SCP é muito grande. Eu não falo isso só por ser grande em si, né, mas sim é muito grande. Temos um universo infinito, padrão, realidades infinitas, dimensões infinitas e assim por diante. Cada universo, cada plano tem seu conjunto de narrativas que vão além da própria criação, dimensões superiores, infinitas, e tudo isso então estando além e também dentro da própria árvore do conhecimento, que conforta toda a criação, que por sinal contém infinitas camadas, existindo então vários e vários deuses, estando também além da própria criação. E o engraçado é que isso tudo que eu falei é apenas uma parte da narrativa que o próprio SCP-3812, por exemplo, transcende e também supera. Imagino outros SCPs superpoderosos. Na minha opinião, a Fahrenheit contra o universo SCP teria o seguinte resultado: a Fahrenheit, até que sim, poderia também ter a capacidade de acabar com SCPs menos poderosos, seja então do ramo inglês ou do ramo chinês. Mas as entidades, ou mesmo nem entidades, mas que têm poderio para isso, que são poderosas, a Fahrenheit ela não conseguiria derrotar. Como é praticamente impossível de dimensionar o tamanho real do universo SCP, principalmente a quantidade deles, eu diria que a Fahrenheit derrotaria o número X de porcentagem do universo. Por que o número X, Thiago? Como eu falei, jovem, é impossível dimensionar e quantificar a quantidade de SCPs poderosos. A cada momento a cosmologia e SCPs mudam
e seria totalmente errado da minha parte falar que a Fahrenheit venceria 50, 60, 70, 80 ou qualquer outra quantidade que for do universo SCP, seja então maior ou menor, porque estaria totalmente errado da minha parte, na minha visão, porque é um número praticamente infinito. Mas lembre-se de que a Fahrenheit ela não conseguiria derrotar todo o universo SCP. Não, pelo contrário, ao se deparar com a primeira entidade superpoderosa, muito provavelmente ela também perderia. Mas e você? Quem você acha que vence? A Fahrenheit ou todo o universo SCP? Você acha que a Fahrenheit ela venceria todo o universo SCP 100%? Ou 90%? 80%? Qual é a sua porcentagem? O que você acha? Eu quero ler o seu comentário aqui agora, cara. Aproveite, se inscreve no canal, garanta a sua inscrição aqui no canal, que é de graça, não perca tempo. É muito bom ter você aqui. Valeu, falou e até mais.